Você já ouviu falar de Roswell? É uma pequena cidade no deserto do Novo México, nos Estados Unidos, que se tornou o centro do maior mistério ufológico de todos os tempos. Tudo começou em julho de 1947, um ano que mudaria para sempre nossa percepção sobre o que pode existir lá fora. Naquela época, o mundo vivia a euforia do pós-guerra, mas também a tensão da nascente Guerra Fria. Em meio a esse cenário, um fazendeiro chamado William McBrazel encontrou destroços estranhos espalhados por sua propriedade. Ele não tinha ideia do que era. O material era leve, como uma pluma, mas incrivelmente resistente. Podia ser amassado e voltava à forma original, sem nenhuma marca. Havia também pedaços que pareciam ter inscrições, símbolos que ninguém conseguia decifrar. Intrigado, Brazel levou alguns desses fragmentos para o xerife local, que por sua vez contatou a base aérea do exército em Roswell. O Major Jesse Marcel, um oficial de inteligência da base, foi enviado para investigar. O que ele viu no Rancho U deixou perplexo. Anos depois, ele descreveria o material como nada feito nesta terra. A convicção de Marcel era tão forte que ele até levou alguns pedaços para casa para mostrar à sua família, certo de que estava diante de algo histórico. O clímax veio no dia 8 de julho de 1947. Captura disco voador em rancho na região de Roswell. A sigla RAF significava Roswell Army Airfield. O próprio exército estava admitindo ter recuperado um disco voador. A notícia se espalhou como fogo. O mundo prendeu a respiração. Seria este o primeiro contato? A prova definitiva de que não estamos sozinhos? A empolgação, no entanto, durou pouco. Menos de 24 horas depois, veio a retratação. O general Roger Ramey, superior de Jesse Marcel, convocou uma coletiva de imprensa em Fort Worth, no Texas. Ele apresentou os destroços à imprensa, mas não eram os mesmos que Marcel havia coletado. Eram pedaços de um balão meteorológico comum, feito de borracha e papel alumínio. O exército afirmou que tudo não passava de um grande mal-entendido. O disco voador era na verdade um simples balão. O Major Marcel foi instruído a posar para as fotos com os destroços do balão, confirmando a nova versão. O caso foi oficialmente encerrado. Para o público, a história parecia resolvida. Um erro, uma confusão, mas para as pessoas envolvidas diretamente, a história estava longe de acabar. Mark Brazel, o fazendeiro que encontrou os destroços, foi detido pelos militares por quase uma semana. Quando foi liberado, sua história mudou drasticamente. Ele agora dizia que talvez tivesse se enganado, que poderia ser apenas um balão. Testemunhas afirmaram que ele parecia coagido, assustado. E o que dizer das outras testemunhas? Glenn Dennis, um agente funerário local, relatou ter recebido ligações estranhas da base aérea naquele período. Perguntavam sobre caixões herméticos de tamanho infantil e sobre técnicas de preservação de corpos que haviam sido expostos aos elementos. Mais tarde, ele afirmou ter sido ameaçado por militares para que mantivesse silêncio. Outro relato intrigante veio de Frank Hall, cujo pai era bombeiro em Roswell. Ela disse que seu pai foi a um local de queda secundário e viu não apenas destroços, mas também corpos de seres não humanos. Ele descreveu criaturas pequenas, de cabeça grande e olhos enormes. Segundo Frank, seu pai foi severamente advertido a nunca mais falar sobre o que viu, sob ameaça à sua família. Por décadas, o caso Roswell ficou adormecido nos arquivos da história, relegado à categoria de folclore. Mas no final dos anos 70, algo mudou. Pesquisadores como Stanton Friedman, físico nuclear que se tornou ufólogo, começaram a desenterrar a história. Eles entrevistaram as testemunhas originais, muitas delas já idosas e dispostas a falar. Jesse Marcel, o oficial de inteligência, finalmente quebrou o silêncio. Em entrevistas, ele reafirmou sua crença de que o material que ele viu em 1947 não era deste mundo e que ele foi forçado a participar de um acobertamento. O Phil Rodelli, Jesse Marcel Jr., que viu os destroços quando criança, também corroborou a história do pai, descrevendo as estranhas propriedades do material. Com essas novas revelações, o interesse público em Roswell explodiu novamente. Livros foram escritos, documentários foram produzidos, e a pressão sobre o governo americano para que liberasse informações aumentou. Em resposta, nos anos 90, a Força Aérea dos Estados Unidos publicou 2 relatórios. O primeiro, de 1994, admitia que a história do balão meteorológico era, de fato, uma mentira. Mas a nova explicação não envolvia alienígenas. O objeto que caiu em Roswell era, segundo o relatório,
parte de um projeto ultra-secreto chamado Projeto Mogul. Este projeto usava balões de alta altitude equipados com microfones para tentar detectar testes nucleares soviéticos. Os destroços, com seus materiais exóticos e refletores de radar, seriam consistentes com os equipamentos do Projeto Mogul. Mas, e os corpos? Para explicar os relatos de corpos alienígenas, a Força Aérea publicou um segundo relatório em 1997. Este relatório sugeria que as testemunhas estavam confundindo memórias. Elas teriam visto acidentes aéreos ocorridos anos depois, envolvendo bonecos de teste de paraquedas, e transplantado essas memórias para o evento de 1947. A explicação foi vista por muitos como rebuscada e até ofensiva para as testemunhas. A explicação do Projeto Mogul satisfaz alguns, mas para muitos outros, deixa pontas soltas. Por que uma operação tão drástica de acobertamento para um simples balão, mesmo que secreto? Por que deter e intimidar civis? E como o Projeto Mogul explica os relatos de um segundo local de queda, onde a nave principal e seus tripulantes teriam sido encontrados? Uma das figuras mais controversas a surgir foi o tenente-coronel Philip Corso. Em seu livro O Dia Depois de Roswell, ele afirmou ter trabalhado no Pentágono nos anos 60, e que seu trabalho era supervisionar a semeadura da tecnologia alienígena recuperada em Roswell na indústria americana. Segundo Corso, inovações como o circuito integrado, a fibra ótica, o laser e os equipamentos de visão noturna foram desenvolvidos a partir da engenharia reversa da nave caída. As alegações de Corso são espetaculares, mas carecem de provas concretas e são contestadas por muitos. O que realmente aconteceu em Roswell, em julho de 1947, foi a queda de um balão meteorológico, um erro jornalístico que saiu de controle. Foi um balão espião do Projeto Mogul, cuja natureza secreta exigiu um acobertamento rápido, ou foi algo muito mais extraordinário, a queda de uma nave extraterrestre e a recuperação de seus ocupantes. Um evento tão impactante que o governo decidiu escândalo do público a qualquer custo. Hoje, Roswell abraçou sua identidade ufológica. A cidade é um polo turístico, com museus, festivais e lojas temáticas sobre alienígenas. Mas por trás da fachada comercial, o mistério permanece. As testemunhas originais já se foram, levando consigo suas verdades. Os documentos oficiais continuam a contar uma história, enquanto os relatos de primeira mão contam outra completamente diferente. O caso Roswell é um quebra-cabeça com peças faltando, é um labirinto de narrativas conflitantes, de acobertamentos dentro de acobertamentos. É a história de pessoas comuns que se viram no centro de um evento extraordinário e cujas vidas foram mudadas para sempre. Talvez um dia tenhamos uma resposta definitiva. Talvez novos documentos sejam liberados ou uma nova testemunha apareça com a peça que faltava, ou talvez o mistério de Roswell continue a ser exatamente isso. Um mistério, um lembrete fascinante e assustador de que talvez não estejamos sozinhos no universo. A verdade, como dizem, está lá fora. E a busca por ela continua. Obrigado por assistir. Se você gostou deste mergulho em um dos maiores mistérios do nosso tempo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais investigações como esta.